Então, agora nós vamos falar sobre derivada parcial e derivada direcional. Vamos começar relembrando um conceito lá do primeiro cálculo, sobre a derivada, né? Se eu tivesse uma função f de x, então a derivada com relação a x da função f de x era dado pelo limite quando h tendesse a zero, ou delta h tendesse a zero, delta x tendesse a zero, etc., da função f de x mais h menos f de x dividido por h. Né? Eu fazia um incrementozinho aqui, bem pequeno, no argumento da f, e comparava isso com a própria f em relação ao argumento. Então, quando esse h tendesse a zero, isso aqui tenderia a f de x, né? Não necessariamente a f de x, mas a algum valor. E essa expressão me dá uma comparação, né? Como é que funciona f próximo a x com relação a x, né? Relacionado ao nosso pequeno incremento, que vai tender a zero. Isso aqui, então, é o comportamento da f com relação a x, a sua variável. Agora, se eu pensar se a minha f for uma função de duas variáveis, pegar um f de x e y, eu tenho, a princípio, duas formas de pensar a variação de f. A variação de f com relação a x e a variação de f com relação a y. Né? Então, se eu pensar separadamente cada uma delas, né, só com relação a x, eu vou ter o limite quando h tende a zero da f. Se eu estou querendo ver a taxa de variação só com relação a x, então eu vou fazer só o x variar. Então é x mais um pouquinho e o y vai ficar no mesmo lugar, não muda em nada, menos a f de xy. Né? Eu quero comparar f de xy com a f em x um pouquinho incrementado, e esse incremento indo a zero. Então, com relação à própria variação do h. Limite quando h tende a zero, de f de x mais hy menos f de xy sobre h. Isso aqui a gente vai chamar de derivada parcial com relação a x e vai escrever como esse símbolozinho aí, que é parecido com um D, né? Que é o símbolo para derivada parcial. Então, a gente pensa em df dx, mas escreve esse outro símbolozinho que é uma letra grega, né? Um derrô. Então, a gente pode abreviar e falar del f del x de f de x y. Então, esse cara aqui é a nossa definição de derivada parcial com relação a x. Eu posso pegar e fazer a mesma coisa só que agora para o y. Eu vou pegar limite quando h tende a zero e vou pensar, bom, o x vai ser um cara fixo e eu vou querer saber minha variação em y da f. Então, da f de xy mais h agora não está com x, está com y, menos a f de xy dividido por h. Então, isso aqui é
o comportamento que a f tem nas proximidades do x e y, né, com um incrementinho só em y, o x fica fixo, com relação à minha pequena taxa de variação aí dividida pelo h. Isso aqui vai ser denotado como del f del x de xy. Aqui a gente nunca usa d, usa sempre esse símbolozinho que parece um 6 virado. Então, essa aqui é a derivada parcial com relação a y. Então, se eu tiver uma função de mais variáveis, por exemplo, de 3 variáveis, eu ia ter x, y e z. Eu ia escolher uma das 3 e fazer o mais h dentro dela ali, menos f no ponto, dividido por h. E aí seria derivada com relação ou a x, se for a primeira coordenada, ou a y, se for a segunda, a z, se for a terceira. Opa, só uma correçãozinha aqui, que é df dy. Escrevi trocado. Então, vai ser df dx, df dy ou df dz, enfim, quantas variáveis eu tiver, eu posso derivar com relação àquela variável. De 5 variáveis, eu posso escolher a quarta variável, seria um df dx4, né, etc. Então, exemplificando aqui para o caso 2, já é suficiente para a gente entender como é que faz. Então, eu posso pensar da seguinte forma, né? Se eu tenho uma função f de xy, claro que a gente vai considerar isso aqui tudo como sendo a derivada se o limite existir, né? Se ele for calculável. Então, eu tenho a f de xy, a partir dela eu posso fazer duas coisas. Eu posso derivar ela com relação a x, ou eu posso derivar ela com relação a y, né? Então, se eu partir para esse lado aqui, eu tenho df dx. Se eu partir para esse lado de cá, eu tenho dy. Agora, se eu pegar e considerar isso aqui como sendo uma função, ela é uma função de xy. E essa aqui é uma função de xy, no mesmo número de variáveis original, né? Duas lá, duas aqui, duas aqui. Eventualmente pode ter escalares aqui, mas ainda assim a gente considera como uma função de duas variáveis. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa função e fazer a mesma coisa que eu fiz com a f, fazer com ela. dx ou derivar com relação a y. E nesse caso, eu vou ter a derivada segunda da f com relação a x, ou a derivada segunda da f com relação a x e depois a y, que a gente vai denotar da seguinte forma. A gente bota um símbolozinho desse aqui ao quadrado sobre dx ao quadrado, né? Porque a gente vai ter duas derivadas em cima e 2dx embaixo. Então, d quadrado dx quadrado da f de x, y. É derivar a f com relação a x duas vezes. Por outro lado, se eu primeiro derivo a f com relação a x e depois com relação a y, então eu vou fazer a derivada da f com relação a x, e depois eu vou fazer a derivada da f com relação a y. Ou seja, eu vou escrever isso aqui da forma como derivada quadrado da f dy
dx, com relação a x primeiro, depois com relação a y, da direita para a esquerda. Então, vou pegar isso aqui e vou copiar aqui. Então, é d quadrado f y del x de xy. Então, aqui a derivada segunda, eu poderia fazer a derivada terceira, derivando essa, ou derivando essa, né? Então, dependendo, cada uma dessas aqui, essa aqui eu poderia derivar tanto com relação a x quanto a y, e essa aqui também, tanto a x quanto a y, né? E assim por diante. Se a função aceitar ser derivável, ou seja, se existirem esses limites aqui, a gente pode ir fazendo enquanto der. Agora, voltando para cá, né, del f, del y com da xy, a derivada com relação a y, eu também posso fazer de duas formas. Eu posso derivar com relação a x ou derivar com relação a y. Se eu derivar com relação a x, eu vou ter aqui a mesma coisa, só que ao contrário, né? Primeiro df dy e depois eu derivo por fora com relação a x. Então, isso fica del quadrado f, x primeiro e y segundo. X aparece primeiro e y depois. Isso significa que eu venho da direita para a esquerda, então eu derivo em y primeiro. O que aparece por último é o primeiro a derivar. E o que aparece primeiro é o último a derivar. Então aqui a gente vai ter del quadrado f de xy sobre dx dy. E aqui a gente vai ter ao quadrado f de x y dy quadrado. Então, a gente lê isso aqui, derivada segunda de f com relação a x, derivada segunda de f com relação a x e depois a y, derivada segunda de f com relação a y primeiro e depois a x, derivada segunda de f com relação a y. Vai acontecer, tá, de vocês se perguntarem, bom, se eu derivar com relação a x e com relação a y, ou derivar com relação a y e depois com relação a x, isso aqui dá igual? Aqui nas pontas certamente não vai igualar. Mas aqui no meio, para as funções que vocês vão trabalhar, funções simples, polinomiais, etc., vai ser igual. Existem casos muito específicos em que essas funções não são iguais, tá? Essa derivada aqui não dá igual. Mas são casos que a gente não vai trabalhar. Nos casos que a gente for trabalhar, tanto faz eu derivar primeiro com relação a um ou com relação a outro, tá? É a minha escolha. Então, tendo isso aqui em mente, né, conhecendo o conceito, a gente pode guardar isso aqui e fazer alguns exemplinhos. Vamos escolher umas funções, então, que a gente possa exemplificar. Então, a gente vai pensar num exemplinho, tá? E a primeira coisa a se observar é que a derivada parcial ela tem praticamente a mesma definição da derivada, né? A exceção que deixa uma das coordenadas fixa e trabalha com a outra. Então, se eu pegar as propriedades da derivada, né, a derivada da soma, a derivada do produto, a derivada do quociente, etc., funciona de forma igual para a derivada parcial, desde que respeitado a parcialidade dela, o elemento ao qual ela está sendo derivada. Tá? Então, todas as regras lá, a regra da cadeia, etc., tudo vale aqui no caso de derivadas parciais. Eu vou começar
com um exemplo. Vou pegar a função f de x e y de novo. Eu estou usando em duas variáveis, mas poderiam ser 3, 4, 5, etc. Não tem problema, só entender com duas, entende com quantas forem. Então, f de x e y, eu vou pegar como sendo x e y menos cosseno x. Então, vamos pegar e vamos considerar a derivada da f com relação a x, a derivada parcial com relação a x. Bom, ela é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de xy sobre h. Né? O que vai acontecer? Só vai variar esse x aqui, esse x aqui. Esse y, ele vai sempre permanecer o mesmo. Então, quando a gente pensar em derivada parcial, a gente vai olhar esse cara aqui, é x. Então, é esse cara aqui que eu tenho que me importar. Os outros eu vou ignorar, eu vou tratar ele como se fosse constante. Tá? Aqui, vocês podem pensar que o y é um número fixo. Tá? Ele não é uma variável com relação a x. O y não varia nada com relação a x, então ele é uma constante. Então, pensem no y como uma constante. Né? Se eu olhar lá no cálculo A, qual é a derivada com relação a x de uma constante vezes x? É a constante vezes a derivada de x, então é só o c. Se o meu c for y, então a derivada de yx ou de xy com relação a x é o próprio y. Então, derivada de xy é a derivada de x, que é 1, vezes o y, que é constante. Então, é só y. Agora, derivada do cosseno com relação a x. Vê que eu já estou usando aqui a derivada da diferença e a diferença das derivadas. Né? Propriedadezinha lá do cálculo A que vale para a derivada parcial também. Derivada do cosseno é menos seno. Então, menos seno mais seno x. Agora eu vou pensar df dy. Isso aqui vai variar com relação a y só quando y variar, né? Quando com relação a x, só aqui. Aqui com relação a y. Então, esse x aqui, ele é tratado como constante. É como se eu olhasse lá no cálculo 1 e pensasse esse x aqui como sendo um número. Derivada com relação a y de constante vezes y, derivada de cy é o próprio y. É o próprio c. Se o meu c for x, que não varia com relação a y, x é alguma variável fixa que não depende de y, então isso aqui é derivada de xy, é o próprio x. Agora, olhando para esse cara aqui, o quanto isso aqui varia com relação a y? Não varia nada, porque é cosseno de x e x não depende de y. Se não tem y aqui na jogada, isso aqui tudo é uma constante com relação a y. Então, isso aqui seria zero. Derivada de constante é zero. Então, tu sempre vai olhar a variável oposta, a que tu tem aqui, ou as opostas, né? No caso de 3, se eu tivesse um z aqui, eu ia considerar só o y. O x e o z seriam constantes. Então, isso aqui é x mesmo. Agora, pensando em termos da derivada segunda, né, eu posso pegar isso aqui e fazer duas derivadas. Eu vou derivar isso com relação a x e depois derivar isso aqui com relação a y. Então, vou fazer aqui um implica d² f
x² é a derivada com relação a x da derivada com relação a x, que é y mais seno x. Derivada de y com relação a x, y é constante com relação a x, não tem x aqui, é zero. Derivada do seno x com relação a x, cosseno x. Ou, só vou apagar aqui, próprio cosseno x. Agora, se eu pensar em d² f y, né? Primeiro derivo com relação a x, dá isso aqui, depois com relação a y. Então, isso aqui é derivada com relação a y da derivada com relação a x, que é y mais seno x. Derivada de y com relação a y é 1. Derivada de seno x, não tem y aqui, então é 0. Né? Vou botar aqui o mais 0, só para ficar explícito. E vou voltar e apagar o mais 0. Derivada ali é 1. Agora, esse aqui vou derivar f com relação a y e depois com relação a x. Então, é d² del x del y da f. Né? Então, isso aqui é derivada com relação a x da derivada com relação a y, que está o valor aqui, que é x. Então, derivada de x com relação a x é 1. Lembra do que eu falei? A derivada segunda dy dx é a mesma coisa que a derivada segunda dx dy para quase todos os tipos de funções que a gente conseguir uma forma algébrica para ela. Se começar a ter coisa por partes, aí já dá um probleminha, tá? Mas se tiver uma expressão simplesinha algébrica e não tiver problema no ponto aqui de continuidade, pode ter certeza que os carinhas vão ser iguais. E agora, d² f y², derivada segunda parcial de f com relação a y é a derivada com relação a y da derivada com relação a y de f, que é x. Derivada de x com relação a y, é como se fosse derivada de constante. Derivada de constante é 0. V, como eu tinha dito, essa aqui e essa aqui não precisam ser iguais. A primeira e a última não precisam ser iguais, nenhuma dessas duas. Mas as do meio vocês vão ter quase sempre iguais, tá? Para funções que não sejam definidas por parte, que eu não tenha problema de continuidade, não tem galho, tá? Dá para mim fazer de qualquer forma. Então vamos pensar em mais um exemplo. Então eu vou pegar o meu f de xy igual a x mais y melhor, vou complicar um pouquinho. 2x menos 3y na 5. Vê que fica bem pouco viável eu fazer a derivada aqui. Primeiro eu abri toda a continha para depois fazer a derivada. Né? Vou ter que fazer 5 produtos, isso aqui vai ficar enorme. Né? Eu posso utilizar aqui a regra da cadeia, da forma mais simples que a gente tem. O que vai ser a df com relação a x? Vai ser a derivada, se eu chamar isso aqui de u,
né? Vai ser a derivada de u com relação a x vezes a derivada do cara aqui na 5. Né? Ou seja, diretamente como fazer lá do cálculo. Cai o 5 para frente. 2x menos 3y na 4. Né? Cai o 5 para frente e diminui 1 lá. Vezes a derivada do que está aqui dentro. Só que a derivada parcial do que está aqui dentro. A derivada com relação a x. Então é a derivada de 2x menos 3y. A gente já sabe fazer derivada de 2x é 2. Derivada de menos 3y com relação a x é 0. Então isso aqui é 10. 2x menos 3y na 4. Barbada, né? Eu não precisei abrir esse polinômio. Se tu quiser abrir, tu vai abrir. E, infelizmente, vai ter um trabalho gigantesco, né? Em alguns casos, se eu dificultar aqui, por exemplo, botar na 10, tu já vai levar um dia inteiro só fazendo a continha ali para abrir o polinômio, né? É muito mais fácil aplicar a regra da cadeia. Não vou fazer a derivada segunda desse aqui, acho que já deu para entender como é que funciona, né? Vou fazer só a parcial com relação a y. Vai ser a mesma coisa. Vai cair o 5 para frente. 2x menos 3y na 4. Vezes a derivada do que está lá dentro com relação a y. Derivada de 2x é 0. Derivada de menos 3y é menos 3. Então, isso aqui é menos 15. 2x menos 3y na 4. Né? Barbada. Regra da cadeia também se aplica aqui dentro. Eu não preciso ficar abrindo aí os polinômios. Poderia ser pior, eu poderia ter cosseno disso aqui, por exemplo. Né? Aí eu não consigo nem separar o negócio e a regra da cadeia é obrigatória. Basicamente, né? O que a gente está fazendo? A gente está chamando u de 2x menos 3y e a gente está pedindo a derivada de u na 5 com relação a x, né? Que seria 5u na 4 vezes du dx. Foi o que a gente fez. Aqui está o du dx. Mesma coisa, du na 5 dy é 5u na 4 vezes du dy, que é derivada disso aqui, menos 3. Então, a regra da cadeia se aplica aqui de uma forma bem fácil, né? Quem é esse 5u na 4? É a derivada desse cara aqui quando eu considero esse cara como sendo u. E eu vou tratar de novo, né, o y constante com relação a x e o x constante com relação a y. Eles são duas variáveis independentes. Se fossem duas variáveis dependentes, se o x estivesse dependendo do y, bom, daí eu teria uma função de uma variável, né, porque o y ia estar dependendo do x. Só o x me faria uma diferença. Então, agora vamos mudar um pouquinho de conceito. Então, o que a gente vai estudar agora são as derivadas direcionais. Elas são uma generalização das derivadas parciais, onde a gente não mais escolhe a derivada com relação a x ou a y, e sim passa a escolher uma determinada direção. Fazendo um pequeno paralelo, né? Lá no cálculo 1, nós tínhamos o nosso plano, e aí a gente escolhia uma função aqui, pegava o ponto nessa função, pegava um pontinho aqui, e a única direção que eu tenho aqui
é a do eixo x e a do eixo y, né? A única direção que interessava era a direção do eixo x. E o sentido a gente sempre tomava como sendo sentido positivo. Então, nós tínhamos essa retinha aqui, a taxa de inclinação dessa reta era a derivada. Não fazia sentido falar em derivada parcial, porque nós só tínhamos função de x, nem em derivada direcional, porque a gente só nos interessa a direção de x. Já se a gente for pensar no caso tridimensional, caso de funções de duas variáveis, se eu tiver um gráfico qualquer de uma função aqui, e eu pegar e escolher um ponto aqui, ele vai ter algum correspondente lá no plano XY, né? Esse ponto aqui é a imagem desse XY aqui. Então, se eu tivesse aqui no cálculo A em cima desse pontinho aqui, vou marcar ele aqui de novo, se eu tivesse em cima daquele pontinho, eu só podia ir para frente ou só podia ir para trás em cima do gráfico, né? Então, a minha taxa de variação me dizia o quanto eu ia variar saindo daqui. Agora, se eu estiver em cima desse ponto aqui, um bonequinho ali em cima daquele ponto, ele pode escolher ir para cá, ele pode escolher ir para cá, ele pode escolher ir para lá. Enfim, ele está em cima de uma superfície, ele pode caminhar para qualquer lado. E para cada lado que ele caminhar, ele vai ter uma taxa de variação diferente. Então, para isso que serve a derivada direcional. O que a gente vai fazer? Com um vetor de duas coordenadas, um vetor bidimensional aqui no plano XY, a gente vai escolher para que lado, digamos assim, esse bonequinho vai se mexer. Eu escolho ele se mexendo para cá. Então, se ele sair daqui e seguir a direção e o sentido desse vetor aqui, ele vai ter alguma taxa de variação na direção e no sentido desse vetor. Se eu escolhesse outro vetor, ele ia ter uma outra taxa de variação. Então, calculando a taxa de variação, eu sei se o bonequinho vai descer um pouquinho, se ele vai subir, ou se ele vai seguir indo reto, enfim, né? O que a gente vai precisar aqui? Esse vetor U que eu vou escolher, ele é um vetor. Então, ele tem uma direção, ele tem um sentido e ele tem um módulo. São três coisas que caracterizam um vetor. Então a gente está lá com o nosso bonequinho e a gente quer saber para que lado ele vai. Se a gente quer que ele ande em cima dessa reta, que é essa direção, para frente ou para trás, que é o sentido, mas o módulo do vetor, ele é como se fosse um empurrão extra, ou um puxão extra, né? Se o módulo do vetor fosse 2, por exemplo, né, seria como se o carinha andasse o dobro, ele estaria sendo empurrado, então isso vai influenciar na minha taxa de variação da função. Então, a gente não quer que o módulo do vetor atrapalhe. Então, o módulo do vetor, ele sempre tem que ser, digamos assim, neutro, né? E o que é neutro para nós? É 1. Né? Lá na multiplicação, multiplicar por 1 não faz nada. Então, se o meu vetor tem módulo 1, a minha taxa de variação da função não vai ser alterada. Então, sempre que a gente escolher um vetor U, a gente precisa garantir que U tem que ser um vetor unitário. Ou seja, módulo de U tem que ser 1. Então, eu vou pegar e vou definir a minha derivada direcional baseado nesse conceito aqui. Eu vou pegar lá, então, o
um vetor que eu vou chamar de U1, U2, vetor plano. Né? Então, a minha derivada direcional ela vai ser definida da mesma forma que a derivada parcial, só que com um pequeno ajuste. A derivada direcional vai ser o limite quando algum valor t tende a zero. Eu vou fazer o meu u tender a zero. Bom, meu u não tende a zero, então eu pego e penso assim, t vezes o vetor u. Se o t for para zero, então essa direção aqui tende a zero, então esse comprimento tende a ficar muito pequeno e a taxa de variação tende a ficar local. Então vai ser t vezes u. Então vai ser t u1, t u2, multiplicação de escalar por vetor. Então, da função f de x, y. Então, vai ser x mais um incremento na direção x. Lembrando que esse vetor aqui está escrito na base ortonormal, cujos vetores são paralelos ao eixo x e ao eixo y por definição, né? Que esse é o 1 na direção x e o 2 na direção y. Então, é x mais t, o 1, y mais t, o 2, menos a f do xy dividido por t. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de derivada direcional na direção de u, derivada direcional da função f. Então, a gente pode escrever da seguinte forma, a gente bota um d grande, um uzinho embaixo, derivada direcional na direção de u de f de xy. Assim é definida a minha derivada direcional. E lembrando, esse u é unitário. Esse vetor u precisa ser unitário. Se ele não for unitário, a gente divide ele pelo módulo dele e transforma ele num vetor unitário. Por quê? Porque qualquer vetor me dá uma direção e um sentido. O que eu quero é excluir o módulo, então eu pego o versor do cara. Essa taxa de variação é a variação em x. Essa taxa de variação é a variação em y. Então, isso aqui nada mais é do que a derivada parcial da f com relação a x vezes o meu u1, mais a derivada parcial da f com relação a y vezes o meu u2. É o quanto f varia na direção de x vezes a direção de x, mais o quanto f varia na direção de y vezes o componente de u na direção de y. E isso aqui, né, para quem deu uma revisada lá no livro, isso aqui nada mais é do que o meu vetor gradiente de f. O gradiente de f é o df dx df dy, ou seja, a primeira coordenada é a derivada parcial de f com relação a x e a segunda é a de f com relação a y. E esse aqui é o meu vetor u1, u2. Então, isso aqui eu posso reescrever como uma equaçãozinha simples. Gradiente da f, aqui eu não botei os pontos x, y, mas eu vou colocar aqui no final. Gradiente da f no vetor x, y, que é esse vetorzinho aqui, produto escalar com o vetor u. A essa altura do campeonato vocês já devem conhecer produto escalar, né? Vocês estão fazendo cálculo vetorial, tem que conhecer um pouco de vetores. Então isso aqui é simplesmente o meu
produto escalar do gradiente de f escalar u. Então eu não preciso fazer a minha derivada direcional via definição. Eu posso fazer simplesmente calculando as duas derivadas parciais e fazendo o produto escalar com o meu vetor u. Aí a pergunta então, né? Vou apagar aqui o cantinho. E se u não é unitário, o que acontece se o meu vetor u não for unitário? Então, eu preciso transformar o vetor u em vetor unitário. Então, eu vou pegar u sobre a norma de u. Esse aqui é um vetor unitário, salvo se o u é o vetor nulo. Se o u é o vetor nulo, ele não dá nem direção e sentido, então não tem sentido eu calcular a derivada na direção de u. Então, o u é sempre não nulo. Esse aqui é unitário. Então, a derivada parcial, derivada direcional na direção de u de f de x e y, na direção e sentido de u, vê que eu não falo direção, sentido e módulo. Aqui. Eu sempre falo direção e sentido. Sempre direção e sentido. Módulo precisa ser sempre 1. Então, na direção e sentido de u, bom, u não é unitário, mas eu não estou falando em módulo, eu só quero saber de direção e sentido. Então, eu vou pegar um vetor unitário que tem mesma direção e sentido de u, que é o próprio versor de u. Então, essa fórmula vira gradiente de f de xy escalar u sobre norma de u. Esse aqui é um vetor unitário com mesma direção e mesmo sentido de u. Então, para vocês não precisarem lembrar de duas fórmulas, né, essa aqui é uma fórmula e essa aqui é outra fórmula, vocês sempre peguem essa aqui. Essa é a principal. Por que essa aqui é a principal? Porque se o vetor u já for unitário, norma de u é 1, então essa parte de baixo não existe, e é a mesma fórmula, né? Agora, se o vetor u não é unitário, a única fórmula que faz sentido é essa aqui, que ela lá vai dar um valor errado. Essa aqui é a nossa fórmula. Então, vamos fazer um exemplo de derivada direcional. Vou pegar aqui uma função, seja f de xy igual a x vezes y, por exemplo. O vetor u igual ao vetor 1 e 1, eu quero que encontre DUF no ponto 1, 0, por exemplo. Né? Eu quero que encontre a derivada direcional na direção e sentido do vetor u, não falei nada de módulo, da f no ponto 1, 0. Então, vamos lá, tudo que eu tenho que fazer. Primeira coisa, vou calcular gradiente da f. O gradiente da f é
derivada da f na direção x e na segunda coordenada, derivada da f na direção y. É um vetor com duas coordenadas. Vamos lá, derivada de xy com relação a x, y a gente trata como constante e deriva o x, então é só y. Derivada de f com relação a y, derivada de xy, x trata como constante e deriva y. Então isso aqui sobra x. Eu quero saber no ponto 1, 0, então gradiente de f no ponto 1, 0 é 1 para x e 0 para y, então fica 0, 1. Guardei esse cara aqui para depois. Vou pensar no vetor u. Meu vetor u é um vetor que não é unitário. Só de olhar para ele, tu já vê que ele não é unitário. Por quê? Porque o comprimento do vetor u, a gente sempre precisa calcular, né? O comprimento do vetor u é raiz quadrada de cada uma das coordenadas ao quadrado. Então, é raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Então, raiz de 2. Não é um vetor unitário, é um vetor que tem comprimento raiz de 2. Mas, com essas duas informações aqui, e mais o vetor u dado lá em cima, eu já posso calcular minha derivada direcional. A derivada direcional duf de 1, 0 é igual a gradiente f aplicado no 1, 0, produto escalar com o vetor u dividido pela norma do vetor u. Aquela última fórmula que eu coloquei lá. É mais importante, né? Então, esse aqui é um escalar, eu vou deixar ele para depois. Isso aqui fica 0, 1, produto escalar, 1, 1, dividido por raiz de 2. O produto escalar como é que é? Primeiro com o primeiro, mais o segundo com o segundo. Então, isso é 0 vezes 1, mais 1 vezes 1. Produto escalar sempre resulta num número, não pode resultar num vetor, tem que ser o produto entre dois vetores, dividido por raiz de 2. 0 vezes 1, 0, mais 1 vezes 1, 1. 1 sobre raiz de 2. Ou radicalizando, raiz de 2 sobre 2. Essa aqui, esse valor, é a minha derivada direcional da função f na direção e sentido do vetor u no ponto 1, 0. Tá? Digamos que eu estou em cima do gráfico da f, sendo imagem do ponto 1, 0, e tenho que andar na direção e sentido do vetor u. Eu vou aumentar raiz de 2 sobre 2. Né? É uma inclinação positiva. Vamos pensar em mais um exemplo, então. Vou pegar, para um segundo exemplo, a minha função. Pegar uma função f de xy igual a seno x, só seno x. Ela ainda é uma função de duas variáveis, mas ela é constante com relação a y. Tá? Não aparece o y, mas não tem problema. Tá? Indiquei aqui que ela é uma função de duas variáveis. E vou pegar o meu vetor u igual a 0, 1. Quero que encontre a derivada direcional, o f no 0, 0.
Então vamos lá, tudo que a gente tem que fazer é calcular o gradiente da f, que é derivada parcial com relação a x na primeira coordenada, derivada do seno x com relação a x, cosseno x. Derivada do seno x com relação a y é zero. Não tem y ali. Então, gradiente da f aplicado no ponto 0, 0 é igual a cosseno de 0 e 0. Só para x, o y não vai interessar aqui, né? Cosseno 0 é 1, vírgula 0. Então, nós temos gradiente no 0, 0 é 1, 0. O vetor u é 0, 1. Vamos lá. Está na cara que esse vetor u é unitário, mas vamos calcular o comprimento dele mesmo assim. Comprimento de u, raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado. 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 1, então isso é raiz de 1, que é 1. Está aqui o vetor é unitário. Então, du f no ponto 0, 0 é igual gradiente da f no ponto 0, 0, escalar u sobre comprimento de u. Sempre essa mesma fórmula, né? Comprimento de u é 1, então ele nem vai aparecer. Gradiente f do 0, 0 está aqui, 1, 0. Escalar u, 0, 1. Dividido, se quem quiser aí, por 1, né? Dividir por 1 é a mesma coisa que nada. Vai ficar 1 vezes 0, mais 0 vezes 1, que é 0. O que significa a derivada direcional da zero? Significa que não há variação. De f no ponto 0, 0 na direção e sentido de 0, 1. Não tem variação de f na direção e sentido do 0, 1. O que significa? Se eu tiver em pé lá em cima do 0, 0 e for andar no sentido 0, 1, que é o eixo y, se eu pegar, eu estou aqui em pé em cima do gráfico do seno x, aqui, se eu andar na direção do eixo y, eu não vou ficar mais alto nem mais baixo. Eu vou permanecer na mesma altura. Não há uma taxa de variação de f ali. Claro, um pouquinho depois talvez possa existir, né? Mas, nesse caso aqui, né, na verdade, nesse exemplo, em cima do eixo y, a gente não vai ter variação nenhuma. Então, feito esse exemplo, vou colocar mais uma observaçãozinha. Lá no começo, né, eu falei para vocês que a derivada direcional era um pouquinho mais do que a derivada parcial, né? Um conceito um pouco mais geral. Só que eu não expliquei por quê, né? Então, se eu pegar uma função f de xy qualquer, eu tenho o meu gradiente da f de xy dado por derivada de f com relação a x, derivada parcial de f com x, e a derivada parcial de f de y. Né? Então, se eu pegar u como sendo um vetor unitário o 1, o 2,
Então, a derivada direcional de u de f num ponto xy qualquer é esse vezes o 1. Deixa eu ver se vou deixar escrito aqui que é unitário. Tá, não tô querendo fazer a conta para outros vetores, não tem necessidade. Vou supor o unitário. Então vai ser df dx escalar u1 mais df y escalar u2. Aqui está a derivada parcial de f com relação a x. E aqui está a derivada parcial de f com relação a y. Então, eu caio em dois casos. Qual é a direção do eixo x? É 1 para u1 e 0 para u2. Então, vou escrever assim, u igual a 1, 0. Esse cara tem a direção e sentido do eixo x. Então, a derivada, vou colocar aqui um c, né? A derivada direcional na direção e sentido do eixo x da f aplicada em qualquer ponto xy é df dx vezes o primeiro cara ali, que é 1, mais df dy vezes o segundo cara ali, que é 0. Então é simplesmente derivada parcial de f com relação a x. A derivada direcional no vetor 1, 0, que é o vetor que dá a direção e sentido do eixo x, é a mesma derivada parcial. Então eu recobro a derivada parcial a partir da derivada direcional, escolhendo a direção do eixo x. Mesma coisa vale para o eixo y. Se u igual a 0,1, vou colocar assim, se u igual a 0,1, ele tem a direção e sentido do eixo y. Então, a derivada direcional na direção e sentido do eixo y da função f de xy é igual a derivada parcial de f com relação a x vezes o primeiro cara ali, que é 0, mais derivada parcial de f com relação a y vezes o segundo cara aqui, que é 1. Então, 0 vezes isso aqui anula, 1 vezes isso aqui é derivada de f com relação a y. Eu recobro a derivada parcial a partir da derivada direcional na direção e sentido do eixo y, que é esse vetor aqui. Tá? Então, lembre-se, o vetor sempre tem que ser unitário, caso contrário, eu tenho que pegar lá na minha formulazinha e dividir pelo comprimento do vetor u. Dividir pelo comprimento do vetor u é sempre bom, porque quando ele for unitário, eu estou dividindo por 1, ou seja, não estou fazendo nada, não tem risco de eu errar. Então, vou fazer um resuminho. Derivada parcial de uma função f com relação a x eu devo sempre tratar y como constante e usar todas as minhas regras para derivar em x, como se fosse lá no cálculo A. Derivada parcial de f com relação a y, eu faço
ao contrário desse aqui. Eu trato x como constante e vou derivar em y. Dado um vetor u não nulo qualquer, uma função f e um ponto p, que eu vou deixar aqui um ponto p xy, a derivada direcional de f na direção e sentido do vetor u no ponto xy, ela é gradiente de f no ponto xy e escalar u sobre comprimento de u. Ou, quem preferir, a fórmula aberta é a derivada parcial de f com relação a x vezes o 1 sobre norma de u mais derivada da f com relação a y vezes, não precisa botar o pontinho, guardar o pontinho para escalar, vezes o 2 sobre norma de u, onde u vai ser dado por u1, u2. Então, essa aí foi a nossa breve aulinha sobre derivada parcial e derivada direcional. Um abraço.